Agora, para esclarecer algumas coisas a respeito do novo produto que está chegando aí ao mercado, o MG4 Urban. Estou trazendo aqui o Thiago Marques, que é o Head de Marketing e Produto da MG, que vai esclarecer algumas coisas com a gente. Bom, primeira dúvida que muita gente tem, né? A gente já conhece o MG4 no mercado brasileiro, que compõe a linha da MG, mas agora vocês estão trazendo o MG4 Urban. É apenas uma versão ou é um outro carro, Thiago? Jorge, primeiro um prazer receber você aqui. Como eu sempre falo, né, o Jorge é um professor para o nosso segmento, é sempre de muita gratidão estar vivendo esse momento aqui com você e trazendo também a MG para falar um pouco no seu canal. O MG4 Urban é uma proposta totalmente diferente, né? A nível global, a SAIC, né, que junto à MG, por estratégia do line-up de produto, traz esse produto como totalmente novo, então um conceito totalmente diferente. Esse é um projeto que ele nasce para ser global, então nós estamos vivendo um momento mágico dentro da companhia, porque o MG4 Urban se dá o lançamento agora na China, em Pequim, onde acabamos de ver esse carro sendo como o principal produto mostrado pela MG dentro da SAIC, e também na Inglaterra acabou de ser lançado, ou seja, o Brasil está lançando praticamente no mesmo momento. Isso nós sabemos que é raro para o nosso mercado quando nós falamos de forma internacional. E o MG4 ele tem sua continuidade, então existe essa proposta como um global. A SAIC ela vem fazendo esse estudo, porque alguns mercados, inclusive o Brasil, nós somos um mercado que sinalizamos que temos interesse em manter o MG4 Urban junto com o MG4, justamente pela proposta de posicionamento diferente, e dentro desse line-up como um todo cabem os dois veículos. Então, a proposta agora do Urban é um produto totalmente inovador, totalmente novo, desenvolvido agora, e o MG4 ele tem um conceito de um hatch, né, que ele tem aí o prazer, a essência, o DNA do que é guiar um MG efetivamente. Maior potência, tração traseira, e é um conceito de dirigibilidade que a MG proporciona, trazendo o que é essa experiência MG. Portanto, pessoal, para quem tinha a dúvida aí, são dois carros completamente diferentes. E já pegando esse gancho do que você acabou de falar, né? A gente sabe que existe o MG4 X-Power, a gente já vai falar dele mais para frente aqui, que tem tração integral. Ele tem dois motores, né? Um motor dianteiro e um motor traseiro. Você tem o MG4 que tem apenas o motor traseiro nas outras versões, e esse motor dianteiro. Por que essa escolha e de repente não trazer também o MG4 Urban com tração traseira? Essa foi uma definição estratégica globalmente para atender todo mundo, né? Isso de fato, o MG4 Urban ele é um produto global. Então foi uma definição estratégica do global junto ao Centro de Design e junto à engenharia da SAIC, até porque hoje a MG ela vem sempre com esse DNA da tração traseira e se reinventando, como agora o MG4 Urban ele chega com uma proposta do dia a dia, né? Então de ser um carro voltado para o urbano, ser um carro diferente para o dia a dia, então ele traz esse novo conceito da tração dianteira e também o motor, como você bem colocou, na dianteira. Então é um conceito diferente, mas para atender de forma global e atender esse novo consumidor que vem se apresentando no mercado internacional. Portanto, MG4 Urban e MG4, carros completamente diferentes, inclusive no princípio de tração. Outra dúvida também que certamente o pessoal vai ter, né? O MG4 Urban, o próprio nome já disse, urbano, né? E aí a gente tem o MG4, mas quando a gente olha dimensões, o que a gente nota? Que o MG4 Urban é quase 10 centímetros mais comprido, 5 centímetros a mais no entre-eixos e tem um porta-malas bem maior que o MG4, mas o MG4 é mais potente, mais equipamentos. Explica pra gente esse posicionamento, né? Porque todo mundo talvez esperasse uma versão Urban mais compacta, mas não é o que acontece. Por que isso? De novo, Jorge, o Urban ele é um projeto totalmente novo, né, de uma nova era, vamos chamar assim, da SAIC global, com um novo conceito de design, com um novo conceito da engenharia, com um novo conceito até do powertrain como um todo, né? Então estamos falando de tração dianteira. Nós entendemos, né, com pesquisas, tendências de mercado, que o Urban, o hatch do urbano para o dia a dia, ele vem crescendo e vem ganhando espaço. E com isso, globalmente, nós desenvolvemos esse carro para ser um diferencial no mercado. O que é o diferencial no mercado dentro de uma plataforma muito bem adaptada, eu acredito muito feliz na escolha da SAIC. Um carro maior, com mais espaço, né, um carro com entre-eixos
maior do segmento hoje, principalmente quando a gente traz para o Brasil, maior comprimento também, com isso maior conforto de todos a bordo. Isso coube dentro da plataforma da SAIC como um todo da engenharia. Então nós desenvolvemos esse carro para ser de forma global o carro, o hatch urbano, para atender todos os mercados internacionais. Quando teve esse cenário, a SAIC ela tem essa tendência da transversalidade, ou seja, então ela quer ofertar um mesmo produto com esses tais benefícios que nós chamamos de USP, que seria a nossa linguagem, pontos únicos do carro, né, Unique Selling Points, frente ao mercado. Porém, existe também uma demanda para alguns países sinalizaram que sim, cabem o posicionamento do MG4 Urban junto com o MG4, porque o MG4 ele tem uma proposta totalmente diferente, sendo desde a condução, né, então quando você tem a questão da dirigibilidade, uma tração traseira, então quem traz a essência da esportividade, quem gosta de sentir essa questão da esportividade a bordo de 4 rodas, ele tem esse prazer do MG4. Então com essas propostas distintas, nós somos um país que inclusive entendemos que faz sentido o posicionamento do MG4 Urban junto com o MG4. O MG4 Urban ele é o primeiro acesso, né, à experiência MG para o cliente, e o Urban e o MG4 ele tem esse upgrade, né? Então nós acreditamos que para o nosso mercado isso funciona. Alguns mercados internacionais já sinalizaram para o nosso Roam, né, ou seja, para a SAIC International, que também faz sentido. Então nós estamos a nível global tendo essa definição estratégica em manter inclusive os dois em linha pelos próximos anos, dado que o mercado sinalizou, né? Então, ou seja, se é mercado, é cliente, é estudo, sinalizou que existe essa possibilidade, existe essa demanda. Quando existe essa demanda, existe também aqui o nosso dever como companhia em trazer o melhor, essa adaptação para atender o cliente da melhor forma possível. Bom, eu vou fazer uma leitura minha e você diz se eu tô certo ou tô errado. Claro. Né? Aí eu quero entender a visão da MG. E eu entendi que o MG4 acaba se posicionando como um carro mais pro cara que quer dirigir, que quer a experiência e não necessariamente que é a aplicação de ficar transportando pessoas na parte traseira, enquanto que o MG4 Urban é exatamente o contrário. Ele tá mais na experiência urbana, tá mais na utilização e na praticidade do dia a dia e na eficiência de consumo. É isso? Sua leitura é extremamente correta, isso é a proposta, né? Então o MG4 Urban como você falou, é o urbano, mas o que nós fomos felizes, isso também no meu ponto de ver e também na engenharia da SAIC, que nós tivemos a felicidade de ter o maior carro do segmento, o maior espaço que traz mais conforto e assim sucessivamente. E o MG4 efetivamente ele traz o DNA do que é MG, né? Tração traseira, o prazer de dirigir, o prazer de guiar um hatch que é muito no chão e traz essa essência do que é dirigir um carro que traz um quê de esportividade. Tá vendo, pessoal? Apesar do número 4 aí nos dois carros, são coisas completamente diferentes. Mas aí também fica uma dúvida, né, que muita gente já questionou aí e a gente quer esclarecer. Vocês trouxeram esse carro aqui muito bem equipado, inclusive com 7 airbags e o airbag central, que é uma coisa que às vezes muitos carros não oferecem, né? Aumentando a questão da segurança e também com saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Mas esses dois itens que eu acabei de falar não estão no MG4, que é o modelo mais potente. Dá para tentar explicar para o pessoal por que essas escolhas? São escolhas de melhoria, né? Então, quando a gente faz um projeto totalmente novo, nós sempre pensamos na melhoria do projeto como um todo e atendendo às demandas do cliente e do mercado. Quando ao ouvir essas clínicas antes desse desenvolvimento, nós detectamos isso globalmente, foi detectado essa possibilidade de melhoria, bem como outras, e nós aplicamos o carro. Então, por consequência, você tem um projeto mais novo, você tem outros benefícios também a bordo do carro. Tá explicado, tá vendo? É um projeto mais novo, então ele acaba trazendo soluções mais novas. Ainda dentro das soluções, uma coisa que é muito legal, né? A gente vê muito carro 100% elétrico no mercado brasileiro que não pode ter reboque. Você botou um engate, perdeu garantia. Aqui é um pouquinho diferente isso, né, Thiago? Exato, aqui é o primeiro, vamos dizer assim, no Brasil, eu não digo o primeiro, mas nós somos um dos únicos, né, no mercado brasileiro que aceita reboque. E isso é um grande diferencial.
como você mencionou, um produto 100% elétrico, capaz até de suportar 500 quilos. Então isso é um grande USP também do carro, principalmente nesse segmento. De novo, para mim o Urban ele tem alguns pontos muito fortes que diferenciam o mercado como um todo, né? Então o maior carro do segmento, o entre-eixos, um dos maiores do segmento, o maior espaço interno do segmento. E fica aqui até o meu desafio para a gente comparar com SUVs do segmento B, né? Porque isso é uma provocação do nosso lado, porque a gente já constatou, aí temos total confiança do quão o Urban ele pode surpreender. E ainda, além de, quando nós estamos falando de 4 rodas, nós estamos falando de segurança. Por curiosidade, Jorge, já que em 2025, o único carro do segmento no Brasil, agora nós podemos falar, que atingiu 5 estrelas no Euro NCAP em 2025 foi o MG4 Urban. Isso é para nós um marco, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de segurança, cuidado. E por fim, quando a gente fala de veículo elétrico, nós estamos falando do quê? De autonomia. Autonomia é a maior autonomia do segmento também. Então são fatores que o Urban carregam, que eu falo, nossa, nós somos muito felizes em trazer em uma só voz esse speech e esses pontos que comparam versus o mercado. E ainda, como você bem colocou, né, que é uma parte mais racional que poucos imaginam, né, que carros elétricos praticamente não aceitam, inclusive algumas marcas até tiram a garantia, exatamente. O nosso não, o MG tem esse diferencial de suportar até 500 quilos com reboque, que é mais um diferencial do MG4. Tá vendo? É um carro que chega com atributos, não só com marketing bonitinho, mas acima de tudo atributos. Ainda dentro dos atributos, eu fiz uma matéria há um tempo atrás, um comparativo de 3 carros da MG e destaquei que o carro de vocês era um carro conectado, tinha um aplicativo. E aqui, ele permanece? Permanece, vem com a Smart, né? Então nós temos esse aplicativo já, essa conectividade do carro. O Urban por si só, né? Ele é um carro de novo, totalmente novo, totalmente inovador, e isso nós mantivemos, e ainda melhor, com as melhorias no aplicativo. Então você tem todo o controle do carro na palma da mão. Legal isso, hein? E o aplicativo da MG, nos testes que eu fiz, realmente funcionou muito bem. Agora uma outra questão, que o mercado brasileiro tem as suas especificidades, né? Bom, vocês botaram um belíssimo porta-malas aqui, né? Amplo, de verdadeiramente amplo, mas e o step? Porque o step a gente vê que a galera pega críticas bastante pesadas nos carros chineses que não tem step. E aí, como é que fica aqui? Bom, primeiro porta-malas. Aqui são até 577 litros, tá? Quando utilizado 100% já com o recuo da engenharia, como você bem colocou. Depois eu acho que é até legal mostrar para todos os telespectadores isso na prática. É também o maior do segmento. Mais um ponto, quando a gente fala de espaço, dimensões. Sim, o STEP nós estamos em desenvolvimento, tá? Para a rede de concessionárias poder atender o cliente que desejar. Aquele que precisa. Aquele que precisa, exatamente. Hoje, na engenharia, ou seja, no projeto do carro, ele nasceu, né, já foi criado sem o STEP, mas sim com as soluções mais atuais e tecnológicas de reparo, tá, como outros diversos do mercado. Isso é uma tendência, até porque você ganha em redução de peso, isso melhora a eficiência, melhora a condução do veículo e você tem melhores resultados na performance. Então, quando isso tudo foi pensado, mas para atender o consumidor que ainda deseja, nós estamos em pleno desenvolvimento desse step local e que isso será comercializado também como pós-venda nas concessionárias. Tá vendo? Então aqui tem a resposta. Nesse momento ainda não está, mas a marca já está se preocupando com isso. Isso é extremamente importante. Agora, falando especificamente aqui do MG4, né? Então a gente vai ter 3 versões aí. Tem uma versão Comfort, depois tem uma versão Luxury. E a versão Luxury tem 2 tamanhos de bateria, uma é 43 e a outra é 54. Estou falando só da Luxury. Efetivamente, o que muda de uma para outra, Thiago? Jorge, são 3 versões, como você colocou, e para chegar a essas 3 versões nós estudamos muito o mercado e com muitas clínicas, então, inclusive os nossos concessionários ficaram bastante felizes ontem ao revelar, eles esperariam que nós tivéssemos outro desenho de mix, mas foi uma resposta do mercado, uma resposta da conversa com a rede concessionária. O que muda de uma versão para outra é o tamanho da bateria, né? E por consequência a sua autonomia. Aqui na Luxury 54 nós chegamos até 358 quilômetros, quando está calibrado no Inmetro, isso é homologação.
Falando já um pouquinho de WLTP, nós chegamos a 417 km, mas na real nós já fizemos mais de 450 km com ele. E também a potência do carro, que chega a 160 cavalos. São dois fatores que mudam da Comfort para a Luxury. Tá vendo, pessoal? Então aí os equipamentos são os mesmos. Para quem quer um pouco mais de performance e também de autonomia, você vai ter a versão com a bateria de 54. Bom, estamos chegando já aqui no finalzinho, mas antes, primeiro, como é que fica a linha completa do número 4? Eu sei que a gente tá falando aqui do Urban, mas vamos relembrar o pessoal, porque é sempre bom o pessoal entender como é que fica a família, né? Legal. Com a chegada do Urban, agora nós temos para o Urban 3 versões. Então nós temos a MG4 Comfort 43, a Luxury 43 e o topo da gama, que é a Luxury com uma bateria de 54. E ainda no Brasil nós permanecemos com o MG4 Comfort, MG4 Luxury e principalmente lá, para quem gosta realmente da essência e o DNA da MG, o MG4 X-Power, que entrega até 435 cavalos de potência, que aí nós estamos indo para uma seara que é o suprassumo da esportividade e da condução a 4 rodas. Então, para o Brasil, por hora, nós temos esse posicionamento da família MG4, tá? E futuramente nós estamos avaliando, mas de novo a nossa intenção é sim, nós acreditamos muito que cabe o posicionamento do MG4 Urban em conjunto com o MG4. Então vocês estão vendo, um carro não substitui o outro, ele vem para complementar. Agora, a parte talvez mais importante dessa entrevista, né? A gente sabe que é um carro que tem um DNA inglês, mas ele tem uma origem chinesa. Essa origem chinesa é a SAIC, que é uma das grandes montadoras da China, que faz parceria com marcas de renome mundial, né? E marcas de peso. Agora, o pessoal sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que vai ter peça do carro? Como é que vai ser a manutenção? E aí a pergunta é muito clara. Vocês falaram que vão montar carro no Brasil. Quais, quando e onde? Legal. Primeiro, a preocupação com peças, né? Nós já temos um warehouse que fica em São Paulo, aqui em Cajamar, com praticamente mais de 95% das peças de reposição em loco. Isso também favorece o conforto do consumidor pensado para o brasileiro. E dando continuidade, principalmente ao posicionamento e à consolidação na marca no Brasil, no último dia 25 de junho, junto ao governo do Ceará, nós anunciamos a fabricação de 2 veículos já em 2026. Então é uma marca que chegou agora com 6 meses de operação, mas o estilo SAIC, né? A SAIC, ela tem como objetivo, como seu DNA, ela é um pouco mais tímida na voz, mas ela é consistente na construção da base. E aqui nós temos a prova disso, já anunciando uma fábrica sem muitas promessas e sim com realizações. Então a fábrica fica no Ceará, em Horizonte, na Passe, e a partir de outubro de 2026, o primeiro carro a ser produzido, o MG4 Urban e o MG S5. Esses serão os 2 primeiros veículos da MG produzidos no Brasil. Então, se tem montagem no Brasil, é claro que as peças têm que vir para cá e essas peças ficam disponíveis também no aftermarket. Como vocês viram aqui nessa entrevista com o Thiago, vários pontos importantes absolutamente esclarecidos. Para a gente entender as questões mais técnicas que eu adoro colocar nos meus vídeos, trouxe aqui o Guilherme Fontes, que é o supervisor de produto da MG, para responder essas perguntas mais cabeludas, né, Guilherme? Vamos lá. Bora! Aqui, Jorge. Obrigado por você ter atendido a gente, mas vamos começar nessa daqui que eu acho que é estratégica. A gente viu aqui que o MG4 Urban tem uma diferença de potência de motor, né? Então, quer dizer, a versão com 43 tem uma potência que é de 150 e a versão de 54 tem outra potência que é 160, né? Certo. A primeira perguntinha é, são motores diferentes ou é o mesmo motor para não ter problema no pós-venda? É o mesmo motor e apenas uma questão de calibração, com uma bateria maior a gente consegue fazer essa diferença, esse ajuste de potência para o carro, com a bateria de 54 performar um pouco melhor, ter esses 10 cavalos a mais. Ah, então é uma, digamos assim, configuração de software que o carro recebe. Perfeito. Mas aí vem a pergunta, se tem uma diferença de potência, muda consumo? Digamos assim, o motor que está com a configuração menos potente, ele acaba sendo mais eficiente, ele consegue fazer mais quilômetros por quilowatt-hora? A gente consegue fazer duas relações, né? Não só fazer essa calibração para ter um consumo maior, mas também, por exemplo, no nosso modelo de entrada, nós temos uma roda 16 polegadas com calotas aerodinâmica. Então a gente consegue ter uma performance, um consumo
menor no veículo de entrada, enquanto no veículo superior, apesar da autonomia maior, né, até uma autonomia de 358 km, nós temos uma performance do carro superior. Ah, então deixa eu ver se eu entendi direitinho. O MG4 Urban Comfort, vocês otimizaram tudo que podia para ele ser o mais eficiente possível. Perfeito. Enquanto que o MG4 Luxury, aí vocês deram uma otimização para ele ter um pouquinho mais de desempenho e esportividade. Essa é a jogada? Correto. E a gente, mesmo fazendo essa otimização para ter um pouquinho mais de performance, temos a maior autonomia do segmento. Legal isso, né, pessoal? Agora vamos lá. Essa questão é importante porque quando a gente olha da versão de entrada para a versão topo, são 11 kWh de diferença de bateria. É bastante coisa. Mas quando a gente vai no número do Inmetro, esse número não representa tanto assim, né? Porque o de entrada tá falando 299 e o outro lá tá falando 358, né? 358, correto. Quer dizer, pô, mas só 60 km para 11 kW? Por que isso? É justamente por causa dessa calibração para atender os diversos públicos, né? Um público que precisa de um carro de entrada com uma autonomia, né? A gente tem o Comfort, a gente tem cerca de 6,6 kW de consumo por hora diário, e enquanto no nosso Luxury a gente consegue ter um consumo um pouquinho maior, em torno de 7 kW, mas também uma performance maior, um nível de equipamentos superior. Então, assim, o carro ele foi desenvolvido e pensado para atender todos os públicos nessa faixa de preço em que nós lançamos ele. Tá, então, pessoal, o de entrada acaba fazendo mais quilômetros. Na verdade, você falou o número certo, mas talvez tenha invertido. 7 km para cada quilowatt. Para cada quilowatt. No de entrada. No de entrada e 6,6, correto. 6,6. Então tem essa diferença aqui. Agora, dúvidas também que o pessoal tem a respeito das baterias, né? Porque sempre é aí às vezes uma caixinha preta. Primeiro, qual é o químico dessa bateria? É lítio ferro fosfato ou NMC? Lítio ferro fosfato com lâminas, então ela não é a blade, né, separado por células, mas são lâminas coladas que formam essas camadas estruturais, né? Estruturais, perfeito. Lembrando, né, quando a gente constrói a bateria em lâmina, ela ajuda na composição e resistência estrutural do carro, isso é muito interessante, e o lítio ferro fosfato permite também mais ciclos de carga e descarga. Agora, para a gente fechar essa questão aí das baterias, por que vocês escolheram duas capacidades? Por que o MG4, por exemplo, não foi lançado só com uma capacidade de bateria, já que você tinha o MG4 Urban com uma única capacidade, já que você tinha o MG4 um pouquinho mais em cima? Por que a escolha de duas capacidades de bateria? A escolha de duas capacidades de bateria é justamente, igual a gente comentou há pouco, que é para atender diversos públicos. Então, assim, uma pessoa que precisa por um uso diário, que não se locomove para grandes distâncias, tem um modelo de entrada com uma autonomia de 299, e quando você precisa de uma autonomia um pouquinho maior, uma performance um pouquinho melhor, você tem uma bateria de 54 que atende também o público, você consegue também fazer viagens a longa distância sem nenhum problema. E para a gente fechar essa parte de bateria, que é sempre muito importante, né? Esse carro no padrão de corrente alternada, ele é um trifásico, ele recebe potência de até quanto no AC? Ele tem potência de 82 para a versão de entrada, então entra... No DC? No DC, desculpa. No DC. No DC ele entra 82 kW, na versão de entrada, na bateria de 54, 87 kW, e no AC ele entra 11 kW no carregamento. Tá vendo a diferença? Se você olhar aí vários carros de origem chinesa, você vai descobrir que o AC é limitado em 6.6, e lá no DC tem muito carro aí com limitação aí na casa de 60 kW. Esse daqui vai aceitar pelo menos 80. Como vocês viram, a AMG cuidou bastante dessa questão de bateria e engenharia de carregamento. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.